Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Futurismo, a mentira dos últimos dias. Você sabia que você passou a entender a graça e fazer parte das revelações maravilhosas de Cristo, que não foi por acaso? Pois é, tudo tem um porquê. Você entendeu a graça porque você é uma pessoa predestinada. Por isso hoje eu vou mostrar para você que você não perde a salvação, porque você já é uma pessoa escolhida de Deus. Isso e muito mais eu irei mostrar neste vídeo. Vou falar também dos sinais dos últimos dias. Fique conosco até o final que você entenderá. Mas antes eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, pois toda terça-feira e sexta-feira eu trago novas revelações da graça para você. Continuando, todos nós que estamos na graça, ou a maioria em geral, já passamos pelo sistema religioso. Já fizemos parte de uma dessas denominações que prega contradizendo o Evangelho de Cristo. E sabemos hoje que ficamos lá por falta de conhecimento da verdade da graça de Deus. E também porque éramos amedrontados pelas ameaças de perder a salvação e ir para o inferno, como muitos que estão lá hoje. Hoje sabemos que inferno é sepultura, não é um lugar onde as pessoas são atormentadas para sempre. E a salvação para nós que somos cristãos não perderemos. Isso porque é uma promessa de Cristo, que todos que crêem serão salvos. Veja o que diz Romanos 8,38. Diz o seguinte: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades. Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, meu amigo, que interessante que está escrito nesses versículos. Saiba que o que as igrejas do sistema religioso ensinam não bate com o que está escrito aqui. Eles ameaçam as pessoas dizendo que, se elas não fazerem o que eles mandam, perderão a salvação. Que na verdade é o que eles recomendam, que as pessoas cumpram as ordenanças da lei de Moisés. E na verdade a lei de Moisés já foi abrogada, acabou, não existe mais. Mas você pode ver nestes versículos que Deus não lança fora quem Ele ama. Veja o que diz em João 10:28. Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, meu amigo, não tenha medo. Se você crê, é porque você é um predestinado de Deus, e você tem a sua salvação garantida. O sistema religioso prega que o mundo irá se acabar e que os sinais dos últimos dias estão aí acontecendo. Mas saiba, meu amigo, eles não sabem o que estão falando, pois isso não vai mais acontecer. No livro de Hebreus 1:1 diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2. Nestes últimos dias a nós falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Agora me diga, meu amigo, o escritor de Hebreus está se referindo aos nossos dias atuais ou aos dias em que ele escreveu estes versículos? O verbo mostra que o que ele falou foi no presente, não foi no futuro. Daí fica uma pergunta: onde está o entendimento do sistema religioso? O escritor aqui está falando que no passado os profetas falaram aos seus pais e que agora, no tempo presente,
que é no tempo atual dele, ou seja, nos últimos dias, Jesus é que falava com eles das coisas que já estavam acontecendo naquele momento e que iria acontecer até os anos 70, porque eles já estavam vivendo os dias que foram profetizados antes pelos profetas. Então veja, como os últimos dias já estavam acontecendo no tempo que Jesus de Nazaré estava vivo até a cruz e depois que ele morreu e ressuscitou, os últimos dias falados pelos profetas e por Jesus duraram até os anos 70 DC, exatamente como relata Mateus 24 e o livro da história dos Hebreus, escrita por Flávio Joséfo naqueles tempos. Sendo assim, como haveria últimos dias outra vez? Portanto, assim Jesus de Nazaré teria que vir outra vez e pregar novamente o Evangelho nos últimos dias e ser crucificado e ressuscitar outra vez, para consumar a sua obra novamente, como foi feito nos anos 70 DC. Só quem não tem olhos iluminados, que não vê que isso não tem sentido algum. Dizer que estamos nos últimos dias é a mesma coisa que dizer que Jesus de Nazaré, em carne e osso, em forma de homem, novamente no presente, nasceu e cresceu e está andando por aí pregando o que está escrito em Hebreus 1:2. Só se isso estiver acontecendo. É muita falta de entendimento desse povo que prega essas mentiras. Isso, meu amigo, é uma tremenda falta de sabedoria. O sistema religioso futuriza o que já aconteceu. Eles vêm enganando as pessoas com os seus ensinamentos religiosos e contraditórios à palavra do Evangelho de Cristo, por muito tempo, há séculos. Mas agora, o Espírito de Deus está nos colocando consciente para combatê-los por suas heresias. Por isso Deus permitiu que a internet chegasse até nós. Em Malaquias 4, versículo 5 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja neste versículo que prova que os últimos dias já aconteceram e que foram no tempo que Jesus de Nazaré ainda estava vivo. E pós-morte, depois que ele ressuscitou, até os anos 70 DC. Se caso você duvidar, no livro de Mateus 11 prova que tudo é verdade. Vamos lá, Mateus 11:12, que diz: E desde o tempo de João até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. O que estava acontecendo ali era que o sistema religioso estava se apoderando do reino de Deus com suas fábulas e religiosidades, já enganando as pessoas. E Jesus veio para acabar com isso. Por isso João veio antes para preparar a sua vinda. Lembre-se que os fariseus eram o povo que fazia parte daquele sistema religioso da época, que perseguia os cristãos. Vamos entender quem era João. Em Mateus 11:13 diz: Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja que o tempo dos profetas e da lei de Moisés acabaram em João, pois a partir da hora em que João batizou Jesus, Jesus assumiu o seu ministério. A lei acabou e entrou um novo pacto feito por Jesus. Em Mateus 11:14 diz: E se quereis dar crédito, é este o Elias, que havia de vir. Veja aqui neste versículo que o próprio Jesus diz que o Elias que foi anunciado pelos profetas
Era João, aquele que estava diante dele. Em Malaquias 4:5 diz quem foi João Batista. Não há como alguém provar que os últimos dias não aconteceram. Portanto, meu amigo, hoje nós vivemos na plenitude do reino de Deus e não nos últimos dias, como é pregado pelo sistema religioso. Passa uma década, vem outra. Passa um século e vem outro. E o sistema religioso continua pregando um futurismo que nunca acontece. Isso é repetitivo e sem sentido. Eles pregaram por muito tempo dizendo que do ano 2000 não passaria a vinda de Cristo e aconteceria o arrebatamento. E isso nunca aconteceu. E o ano 2000 se passou. Já estamos em 2021. Eles disseram também que em 2020 aconteceria e nada. Você precisa saber que a vida é feita de renovação. As coisas estarão sempre se renovando, no material em geral, na tecnologia, na vida das pessoas. Morre um hoje, nasce outro amanhã e assim por diante. Mas isso será sempre assim. O lado espiritual que Deus prometeu para nós, Ele já cumpriu. Jesus veio e cumpriu. Só o sistema religioso não enxerga isso. Deus consumou a sua obra na cruz. Saiba que o mundo não irá acabar, como diz o sistema religioso. Veja, fome, guerra, pandemia, desemprego, doenças em geral, roubo, criminalidade, essas coisas sempre existiram. E isso não vai se dissipar da terra tão fácil, de uma hora para outra. Por isso, o sistema religioso usa isso para dizer que estamos vivendo os últimos dias. Mas você precisa saber que a prova está aí nos versículos acima que eu acabei de ler e expliquei para você, por intermédio da Bíblia, que os últimos dias já aconteceram. O futurismo que é pregado hoje nas igrejas pelo mundo inteiro é uma grande mentira. Creio que você entendeu. Hoje sabemos que inferno é sepultura e que os últimos dias já aconteceram na época de Jesus. Por hoje é só. E para encerrar, fique com Deus e até o próximo vídeo.